Dizem que as coisas boas vêm em pacotes pequenos. Quando se fala na Suíça, isso não poderia estar mais perto da verdade. Esse minúsculo país, do tamanho do estado do Espírito Santo, é uma terra mágica repleta de montanhas imponentes, lagos alpinos profundos, vales gramados pontilhados de fazendas e pequenas vilas e cidades prósperas que misturam o antigo e o novo. A Suíça é o nexo da diversidade geográfica e cultural, conhecida tanto por sua beleza natural quanto pelo seu modo de vida. Aspectos de ambos se tornam sinônimo do país, cujo nome evoca imagens dos Alpes esculpidos em geleiras, amados por escritores, artistas, fotógrafos e entusiastas de esportes ao ar livre de todo o planeta. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e esse é o segundo episódio da nossa série especial sobre países. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no Mistérios do Mundo e ativar as notificações. A pé ou com esquis, de bicicleta ou de barco, de trem ou de carro, explorar a Suíça é garantia de aventura e solidão diante de paisagens que nos fazem parecer insignificantes. Nada representa a Suíça melhor do que suas montanhas e o Matterhorn, a mais famosa delas. Força o olhar para o céu e provoca suspiros de admiração. São quase 4.500 metros de rocha e gelo. A montanha colossal domina a paisagem da pequena charmosa Zermatt, vila muito procurada por turistas de todo o mundo e que resume bem todo o charme do país com seus telhados brancos. Excelentes pistas para a prática de esportes de inverno, culinária incrível e, claro, uma igrejinha que badala os sinos para avisar que o tempo não parou. Mas bem que poderia. A ausência de carros deixa a atmosfera da vila ainda mais mágica. E magia é o que não falta quando se viaja para a Suíça. Principalmente quando, ao atravessar o pequeno país sobre os trilhos, os modernos e confortáveis trens cruzam as majestosas paisagens montanhosas sobre pontes, túneis e à margem de lagos enormes como o de Interlaken, uma das cidades alpinas mais procuradas. É aqui que sai o trem para o complexo turístico mais alto da Europa. O ar congelante flui pelo rosto. A neve treme sob os pés e a vista cercada por picos de 4.000 metros é de tirar o fôlego. As ferrovias que conectam até mesmo os cantos mais remotos do país parecem que foram construídas estrategicamente para garantir a melhor visão. E não existe visão ruim na Suíça. Do sul montanhoso do país ao norte relativamente plano, é um enorme desafio encontrar um lugar que não vale a pena tirar uma foto. E não importa a época do ano, o clima aqui é temperado. Os verões são amenos e os invernos rigorosos. E é no meio dos Alpes que está uma atração que poucos conhecem. Um enorme tobogã de 750 metros que desce parte das enormes montanhas. Você teria coragem? A topografia robusta e o ambiente multicultural do país tendem a enfatizar as diferenças. Mesmo as pessoas que vivem próximas uma das outras podem falar idiomas notavelmente distintos. Alemão, francês, italiano e romance gozam de status nacional. E o inglês é falado amplamente pela maioria da população. Linhas invisíveis separam os distritos historicamente protestantes dos católicos, enquanto as altas montanhas do país separam o norte e o sul da Europa. Junto com suas diversas culturas e hábitos, no entanto,
A Suíça lidou bem com todas essas diferenças, criando uma sociedade pacífica na qual os direitos individuais são cuidadosamente equilibrados com os interesses nacionais. Atualmente, o país é o 10º mais seguro do mundo. A maioria dos 8 milhões de suíços vive em vilas e cidades, não nas paisagens idílicas que cativam o mundo inteiro. Como consequência de sua estabilidade duradoura e de sua neutralidade cuidadosamente protegida, a Suíça foi escolhida como sede de uma grande variedade de organizações, incluindo muitas associadas à Organização das Nações Unidas. A Suíça, que não integra a União Europeia, mas mantém acordos de livre comércio com o bloco, é uma república federal composta por 26 estados, chamados de cantões. Berna é uma capital plácida, uma metrópole que se estende ao longo de um grande lago, onde as montanhas encontram as planícies. Zurique é, de longe, a maior e mais cosmopolita cidade do país, cujos centros comerciais rivalizam com os de outras cidades importantes do mundo. Brasileia e Lucerna são as principais cidades de língua alemã. Genebra e Lausana são os centros de cantões franceses do país. E Bellinzona e Lugano são as principais cidades do Ticino, onde o italiano predomina. O país é, de fato, uma das principais potências econômicas globais, graças à sua longa tradição de serviços financeiros, trabalho altamente qualificado, manufatura especializada e de alta qualidade, produzindo como ninguém itens como relógios, canivetes, queijos e o famoso chocolate, considerado por muitos o melhor do mundo. Há quem diga que o segredo está na qualidade do leite. Outros dizem que são técnicas especiais secretas de produção que o tornam tão gostoso. Marcas mundialmente famosas nasceram em solo suíço, comprovando a enorme tradição do país na produção dessas delícias. De fato, uma viagem para cá é garantia de voltar com várias barras de chocolate na mala. Daqui também vem a fama do fondue e do raclette, pratos típicos do país. A Suíça é, sem dúvida, um dos países mais belos de todos. Mas tamanha beleza tem um preço, e é um preço bem alto. O custo de vida aqui figura entre os mais altos do mundo. Aos que têm a oportunidade de visitar esse cantinho mágico, repleto de tesouros naturais de encher os olhos, é certo que não haverá arrependimentos.
você? O que achou de conhecer um pouquinho sobre esse lugar tão especial? Conte nos comentários. Até a próxima!